Boa noite. O Brasilianas.org de hoje discute a importância do acesso aos documentos que remontam ao lado obscuro do regime de exceção que controlou o país entre as décadas de 60 e 80. Por que resgatar fatos históricos do período que abrange a ditadura militar no país? E que razões o país tem para se recordar de momentos de dor e sofrimento a que foram submetidos os brasileiros que protestaram por um governo mais democrático? Para entender por que essa teoria deve ser também aplicada à memória e à história de uma nação, convidamos hoje o vice-presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, São Paulo, e coordenador do projeto Armazém da Memória, Marcelo Zelic, a procuradora da República em São Paulo, Eugênia Augusta Gonzaga. De Brasília, o colaborador da Comissão Nacional da Verdade e ex-procurador-geral da República, Cláudio Lemos Fontinelles. E o coordenador-geral de Memória Histórica da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Marcelo Torelli. E contamos também com a colaboração da repórter Fernanda Balsalobre, que irá selecionar perguntas que os telespectadores nos enviaram através do site www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos abordar a importância do acesso aos documentos secretos e ultrasecretos do período da ditadura militar para a recuperação da memória e da justiça. Atualmente, apenas os membros da Comissão Nacional da Verdade podem ter acesso a esses papéis. Antes de iniciarmos o debate, vamos acompanhar a matéria feita pela repórter Fernanda Balsalobre, que foi exibida no jornal Repórter Brasil, no dia 1º de abril desse ano. Vamos ver. Francisco Buarque de Holanda, ou Chico Buarque. Enquanto o cantor e compositor soltava a voz nos palcos na década de 1960, a Polícia Federal fazia um dossiê sobre o músico. Ele estava sendo vigiado. Assim como Chico, muitos outros artistas, intelectuais e militantes políticos foram fichados, exilados, mortos e até hoje alguns estão desaparecidos. Boa parte do que está guardado aqui são peças dos bastidores de um quebra-cabeça que ainda é o período da ditadura militar no Brasil. São mais de 10 milhões de documentos que há 19 anos podem ir para as mãos das pessoas e que agora passam por um longo processo de digitalização. Não é preciso mais ir até o Arquivo Público do Estado de São Paulo para pesquisar. Na internet, agora estão disponibilizados 10% desse material produzido pela extinta Delegacia Estadual de Ordem Pública e Social, o DEOPS, um dos principais órgãos de repressão paulista. O trabalho de digitalização levou 2 anos. O restante do arquivo deverá ser colocado aos poucos na rede. A história a partir de provas documentais, a partir de documentos fotográficos, a partir de panfletos e jornais apreendidos. Então é uma variedade muito grande, é uma riqueza muito grande que está sendo posta no ar. A página na internet é arquivoestado.sp.gov.br. A procura pode ser feita pelo nome da pessoa, período ou movimento que o pesquisado participou. O arquivo completo traz informações a partir da década de 1920 até fins dos anos 90. Nos documentos é possível encontrar até nomes de pessoas acima de qualquer suspeita. O Papa João Paulo II está fichado porque era polonês e polonês era sinônimo de cortina de ferro. Portanto, ele foi fichado e vigiado. O acervo digital deve agilizar os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Colocar na internet é uma política de democratização do acesso à informação. E acesso à informação significa transparência, né? Transparência não só sobre o passado, mas também o que é importante, o acesso à informação no presente. Eu queria conversar com o doutor Cláudio Fonteles, lá em Brasília, que já foi procurador-geral, que o senhor discorresse um pouquinho sobre a importância, doutor Cláudio, de se trazer à tona todas essas questões. É apenas uma questão histórica ou se pretende ter desdobramentos aí para o presente e para o futuro? Meu caro Nassif, não é problema histórico, não. Transcende isso. É você criar no povo brasileiro o conhecimento de um período brutal, de um período terrível, de um período assassino, que foi o Estado ditatorial militar. Para isso você precisa conhecer. Eu tenho, desde que aceitei a missão, mergulhado semanalmente no Arquivo Nacional aqui em Brasília, e lá tenho realmente descoberto, feito um trabalho muito forte, né? E tenho até produzido documentação, já tenho atingido quase 150 páginas escritas,
né, que todos têm acesso no nosso site. Vou fazer um comercialzinho aqui, www.cnv.gov.br, em que eu analiso a estrutura do Estado Ditatorial Militar e vários casos de vítimas, pessoas que, por se oporem a esse regime, foram vitimadas. Então, nós brasileiros temos que mergulhar perenemente nesse conhecimento. E os arquivos, toda essa documentação, agora, acesso a todos nós, né, como você bem disse no início, eram documentações secretas, ultrasecretas, reservadas e confidenciais, que isso tudo está quebrado e nos permite esse conhecimento da história. Para quê? Para que nunca mais se esqueça, para que nunca mais se repita isso. Eu queria ver com o Marcelo Torelli, que é coordenador-geral da Memória Histórica da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Quais são as bases de dados mais ricas aí, que estão sendo trazidas à tona aí por conta desse trabalho, Marcelo? Bom, boa noite, Nassif, boa noite a quem está nos ouvindo, aos colegas em São Paulo. Hoje nós temos um conjunto muito grande de documentações, além da documentação do Arquivo Nacional e da documentação produzida pelo Brasil Nunca Mais, ainda no final da ditadura, o acervo da Comissão de Anistia, do qual eu posso melhor falar porque é onde eu atuo nos últimos 6 anos, é um acervo riquíssimo, porque ele concilia tanto uma boa quantidade de documentação oficial, de arquivos da repressão, quanto um conjunto muito amplo de arquivos das vítimas. Nós costumamos dizer que a Comissão de Anistia reúne muito mais do que documentação oficial sobre o período da ditadura, reúne a documentação das vítimas. O Arquivo Nacional tem o arquivo que a repressão fez. Então, quando o Dr. Cláudio fala da reconstituição do que foi o Estado ditatorial desde esses arquivos, ele fala desde a reconstituição de um ponto de vista. A Comissão de Anistia acaba tendo a possibilidade de também oferecer a perspectiva que as vítimas têm daquela mesma documentação, apontando que às vezes onde aparece que a pessoa foi detida para averiguação, na verdade aquela pessoa foi torturada. Isso permite que esse acervo seja muito rico. E hoje nós temos trabalhado com a lógica também de dar acesso a esses arquivos. A reportagem que a gente viu agora sobre a digitalização do DEOPS de São Paulo mostra um trabalho que foi realizado em parceria com a Comissão de Anistia, que financiou a digitalização desse primeiro lote de 10% de documentos, e hoje tem um segundo lote de documentos sendo financiado também para fins de digitalização nesse acervo, além de estar buscando documentos que não estão no Brasil. Hoje a Comissão de Anistia está digitalizando, por exemplo, o fundo do 2º Tribunal Russell, que aconteceu em Bruxelas, um tribunal da sociedade civil que averigou violações de direitos humanos na América Latina, para que essa documentação esteja também dentro de alguns meses disponível no site do Memorial da Anistia Política no Brasil, disponível não só para brasileiros, mas também para os outros países da América Latina que viveram violações parecidas e que também foram objeto daquele tribunal. Eu quero perguntar para o Marcelo Zelic agora, que ele é coordenador do projeto Armazém Memória. Explica um pouquinho o que é o Armazém Memória, o que vocês têm até agora e como acessar esse material. Então, o Armazém Memória é um site na internet que tem como fundamento recuperar e reunir uma memória da resistência a essas violações de direitos, procurando criar bibliotecas inteligentes, onde você navega de conteúdo a conteúdo, criando uma dinâmica onde as pessoas possam expressar sua curiosidade ao saltar de texto a texto e tudo mais. Dentro disso, a gente fez um primeiro trabalho, o primeiro site a publicar o relatório Brasil Nunca Mais foi o Armazém Memória, onde a gente conseguiu digitalizar a íntegra das 7.000 páginas de documentos. 7.000 páginas. Do relatório do Brasil Nunca Mais. E isso foi aprofundando, por exemplo, até tornar um projeto envolvendo inúmeros parceiros, entre eles o Ministério Público Federal, com a doutora Eugênia, doutor Marlon, né? E a gente está se preparando para publicar as 850.000 páginas do Brasil Nunca Mais, a partir do repatriamento. Fora isso, a gente tem visto um leque de assuntos a serem tratados. Por exemplo, o Armazém detém uma das coleções de arquivos ligados à questão agrária, de jornais publicados por movimentos sociais, por entidades de apoio a essas e reflexão. Por exemplo, a coleção completa da revista da Abra, que reflete sobre a questão do problema Abra, do campo, a Associação Brasileira de Reforma Agrária. Ela está completa no Armazém Memória, o Jornal do Movimento Sem Terra, o Jornal Terra Livre. Agora está para entrar dentro do Armazém uma coleção quase completa do Jornal das Ligas Camponesas, que a gente localizou. Existe um trabalho de busca intensa de documentação sensível a direitos humanos que converge ali. Ali pode ser acessado em www.armazenmemoria.com.br.
Um dos pontos aí da memória é essa questão dos desaparecidos, que é o trabalho que a procuradora Eugênia tem feito já desde das ossadas de Perus aí. Em que pé que estão hoje esses trabalhos de reconhecimento ou de identificação de corpos, doutora Eugênia? Hoje nós estamos num momento muito difícil, parece que estamos voltando à estaca zero na identificação desses restos mortais. A história conta o seguinte, que em 1975 foi aberta uma vala no cemitério de Perus, foi feita uma limpeza, retirados mais de 2.000 restos mortais, em geral do cemitério de Perus. Dentre esses restos mortais, haveria em torno de 20 a 30 desaparecidos políticos. E todos esses restos mortais foram colocados numa vala comum, sem identificação. Isso foi denunciado na época e em 1990 essa vala foi aberta. Quando a vala foi aberta, identificaram imediatamente alguns corpos que tinham sinais muito específicos, então foi possível, dentre essas ossadas, se retirar algumas pessoas. Depois esses trabalhos ficaram paralisados. De 1990 a 99, então, andou-se muito pouco e foram os familiares os responsáveis por procurarem o Ministério Público Federal e esses trabalhos foram retomados. E depois de alguns anos, com muita dificuldade, sem pagamento de laboratório, sem equipes específicas aqui no Brasil para poder fazer o trabalho, logrou-se êxito em identificar mais 3 pessoas apenas. Você não tinha os recursos? Quem que bancava esse trabalho? Nesse período, em 2005, o governo federal, através da Secretaria de Direitos Humanos, chegou a custear alguns exames laboratoriais. Mas esses trabalhos eram feitos na base da colaboração por médicos do Instituto Médico Legal e alguns outros que não havia realmente uma equipe específica formada para isso. Então, nesse período de 99 a 2005, conseguimos essa identificação de apenas 3 pessoas mais e, novamente, fomos buscar alternativas para se trabalhar o restante dessas ossadas, aí em número de 1.049, que foram trazidas da Unicamp, onde elas estavam aguardando análise, para aqui o cemitério do Araçá, em São Paulo, e lá estão até hoje. E depois de muitos percalços, várias tentativas e dificuldades, até por falta mesmo de qualificação técnica no Brasil, agora, recentemente, houve uma colaboração em que verbas privadas foram oferecidas para se retomar esses trabalhos. E o que se constatou numa primeira amostragem é que esses fichamentos existentes, desde lá de 1990, eles são feitos com base em técnicas ultrapassadas, que já eram ultrapassadas na época, infelizmente. Eles não guardam exata relação com as pessoas que estão sendo procuradas. Então, nós acabamos de receber um relatório dessas peritas argentinas, dizendo que vão ter que analisar novamente essas 1.049 ossadas, começar de novo e começar corretamente, lavando os ossos, tirando o material orgânico, elas estão sujeitas a larvas hoje. Então, aquilo que a gente esperava, que era ao menos dar continuidade a um trabalho, nós estamos verificando que é começar tudo de novo. Mas estamos esperançosos porque acabou de ser assinado um novo convênio, uma cooperação entre o governo federal e o município de São Paulo, que está muito empenhado em querer, vamos dizer, tirar dos ossos, tirar esses ossos do armário. O município de São Paulo, que é o responsável pela guarda das ossadas, muito empenhado em fazer espaços de memória, porque, como muito bem disse o Dr. Fonteles, para que não se esqueça, para que não mais se repita. Esses espaços de memória em São Paulo vêm fazendo falta e esse trabalho das ossadas é um trabalho inconcluso e só essa inconclusão já deve ser objeto de resgate da memória. Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Fernanda Balsalub. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode encaminhar suas dúvidas pelo site www.brasilianas.org. Fernanda. A pergunta é da Mariana Souza, de Vitória, Espírito Santo. Ela pergunta: existe alguma possibilidade jurídica dos documentos com os carimbos de sigilosos e ultrasecretos serem liberados não apenas para a Comissão Nacional da Verdade, mas para a sociedade antes de 15 e 25 anos estipulados no governo Lula? Quero perguntar ao doutor Cláudio Fonteles. Veja, a Mariana, né, a jovem, você pode ir ao arquivo e ter acesso tranquilamente, mostrando que tem interesse, né, ou porque é estudante, ou porque está numa tese de dissertação de mestrado, doutorado, enfim, você tem acesso tranquilamente a essa documentação. Hoje, com a Lei de Acesso à Informação, não há mais aqueles entraves burocráticos e de censura que vivia-se no passado. Está aberta a consulta pública.
Eu queria fazer uma pergunta também ao doutor Fonteles e ao Marcelo Torelli. Durante muito tempo se considerava como teoria conspiratória a possibilidade aí de atentado ao ex-presidente João Goulart, ao ex-presidente Juscelino Kubitschek e ao ex-governador Carlos Lacerda. Nas últimas semanas tem aparecido alguns dados aí reforçando essa suspeita. Doutor Fonteles, o senhor como um especialista aí na investigação e tudo, há elementos concretos para alimentar essa dúvida? Vou lhe dizer, em relação ao caso de Juscelino Kubitschek, presidente Juscelino Kubitschek, parte-se de uma missiva que foi encontrada do chefe da DINA, Manuel Contreras, para o então chefe do SNI, João Batista Figueiredo, a dizer que 2 pessoas deveriam estar sob vigilância constante. Juscelino Kubitschek pelo Brasil e Orlando Letelier pelo Chile. Muito bem, esse caso do ex-presidente Juscelino Kubitschek está afeto a mim, eu estou pesquisando isso fortemente. E nós estamos desenvolvendo um trabalho enorme pericial, ainda não conclusivo. Nós estamos tendo até o detalhe de conseguirmos carro da época, Opala, posicionamento de atirador, enfim. Nós devemos, talvez, meu caro Nassif, daqui a uns... Eu não gosto muito de fixar prazo, não. Vamos lá, talvez 2 a 3 meses, termos e colocarmos para o Brasil a nossa conclusão a respeito do caso do Juscelino Kubitschek, que a prova pericial, isso eu posso dizer a você, será vital, fundamental. Então é um trabalho que vem sendo feito há mais de 1 mês e meio, né, pegando todas as variáveis possíveis. Quanto ao caso do ex-presidente João Goulart, está afeto a colega Rosa Cardoso e o problema da exumação agora é para tentar caracterizar a presença de substâncias químicas com alto teor de eliminação da vida humana. Não é isso, mas Rosa é que está cuidando mais desse assunto e não eu. Tá, firme. Eu queria ver com o Torelli também. Torelli, em relação a esses métodos, que eram utilizados, porque quando se fala do período da ditadura, a gente pensa na tortura, pensa no pau de arara, na cadeira do dragão. Esses métodos de eliminação de adversários políticos, que no Chile ficou mais evidente, no caso brasileiro, esse trabalho que vocês têm feito, o que tem identificado aí dessas práticas? Bom, acho que a comparação entre Brasil, Argentina e Chile, ela nos permite destacar algumas coisas interessantes da ditadura brasileira. E a primeira delas é que a nossa ditadura foi mais institucionalizada desde o ponto de vista da perseguição do que a ditadura no Chile e na Argentina. É fácil afirmar hoje que tanto o Judiciário, o Ministério Público, as polícias, elas tiveram um índice de adesão à ditadura muito maior no Brasil do que na Argentina e no Chile. Isso, de um lado, nos lega um número menor de vítimas fatais, o que permite a malfadada tese da dita branda ser aludida por algumas pessoas. Mas, na verdade, a ditadura brasileira não foi mais branda que as demais. Ela só se utilizou de métodos distintos. Então, o uso indiscriminado de tortura é um exemplo disso, as perseguições laborais. Dentro da Comissão de Anistia, nós temos hoje 72 mil pedidos de cidadãos brasileiros que se sentem lesados pela ditadura em seus direitos fundamentais, embora a gente saiba que o número de mortos desaparecidos oficialmente reconhecido não passa de 400. A comissão até hoje já reconheceu em 60 mil casos julgados, em 40 mil deles que aconteceram violações graves a direitos fundamentais nas mais variadas esferas. Então, acho que é muito interessante quando nós fazermos essa comparação com os nossos países vizinhos, levarmos em conta que ao mesmo tempo em que nós tivemos, em função dessa ditadura legalizada que houve no Brasil, um número de vítimas fatais menores, nós ao mesmo tempo temos uma cultura autoritária muito mais impregnada nas instituições políticas e jurídicas do país. Antes de começar o programa, eu conversava com o Dr. Fonteles justamente sobre a importância das recomendações que a Comissão da Verdade vai fazer em seu relatório final. E aqui está um dos campos onde isso é bastante importante. Nós vivemos um país onde tivemos uma ditadura extremamente legalizada, com uma grande aderência dos agentes e dos mecanismos de Estado, e onde poucas reformas institucionais foram implementadas para a correção desses desvios. É por isso que no senso comum se costuma afirmar que a tortura é uma prática no Brasil que ela não é levada a sério, que as pessoas não têm esse interesse em buscar a punição da tortura porque historicamente o registro que fica no imaginário coletivo é de que a tortura é uma prática que compete à atividade policial, uma prática aceitável. Então esse é um dos legados que a gente precisa enfrentar e a comparação com a Argentina e Chile é propícia nesse sentido, porque aqueles países souberam identificar aquilo que foram as mais graves violações que aconteceram dentro do seu sistema e, sobretudo, as violações mais recorrentes
recorrentes e usaram os mecanismos da justiça de transição para enfrentá-las. Bom, vamos ao primeiro intervalo e brasilianas.org volta já. Bom, voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje discute os documentos secretos da ditadura militar. Contamos com a participação de Marcelo Zelic, que é coordenador do projeto Armazém de Memória, de Eugênia Augusta Gonzaga, procuradora da República em São Paulo, e do estúdio em Brasília, Cláudio Lemos Fonteles, que é membro da Comissão Nacional da Verdade, e Marcelo Torelli, que é coordenador-geral de Memória Histórica da Comissão de Anistia do Ministério da Fazenda. Eu queria perguntar primeiro para a doutora Eugênia essa questão da justiça de transição. Quer dizer, foi colocado um ponto que a impunidade, a falta de definição sobre os crimes acabou perpetuando algumas práticas aqui. Explica um pouquinho o que vem a ser a justiça de transição e como que ela deveria ser aplicada no Brasil. Todo país, quando passa por um regime ilegal, antijurídico, na maioria das vezes ditatorial, e ele retorna à legalidade, como aconteceu no Brasil, voltou-se à democracia, a um regime de legalidade, precisa-se enfrentar as violações ocorridas nesse período ditatorial em regra. A esse conjunto de medidas para se enfrentar essas violações é que se chama justiça de transição, de retorno à normalidade. Essas medidas dizem respeito à verdade, divulgação de documentos secretos, não apenas documentos secretos, mas também de investigação, porque muitas vezes a gente procura nos arquivos certas histórias e você vê que estão faltando partes desses arquivos. Então, mais do que também liberar arquivos, é o que está acontecendo agora com a Comissão Nacional da Verdade, é se resgatar e investigar. Agora, então, promoção, só terminando os três pilares, perdão. Então, um pilar é a divulgação da verdade, outro pilar é a memória, que é espaço de memória, divulgar isso também que está sendo feito. E o outro pilar importantíssimo, sem o qual os outros acabam ruindo, é o pilar da justiça, é promover a responsabilização dos autores dessas violações, tanto em aspecto civil como criminal. E é nisso que o Ministério Público anda trabalhando nesse momento. Então, essa ideia de que a anistia significou aí lavar todos os crimes, aí, de que maneira que a justiça está trabalhando isso hoje? Outra característica comum nessa transição é que antes de entregar o governo para o outro, aquele que realizou essas violações, ele faz uma lei se isentando. Então, são autoanistias que são consideradas inválidas por todo o sistema de proteção de direitos humanos. No Brasil também teve sua autoanistia, que veio travestida de uma anistia aos militantes que eram contrários ao regime. Na verdade, a lei de anistia brasileira não fala nada de autoanistia, ela não tem uma linha dizendo isso expressamente. Isso decorreu de uma interpretação que ganhou corpo justamente por conta daquilo que o Marcelo Torelli disse. No Brasil, a ditadura ela foi totalmente chancelada pelos órgãos judiciários, pelo Ministério Público, foi institucionalizada. Então, essa ideia vigeu na cabeça das pessoas durante todas essas décadas. E ainda hoje é incrível como a gente entra às vezes com ações pedindo meras declarações e a gente tem dificuldade de que a justiça atual hoje aceite esse tipo de ação. Eu queria ver com o Marcelo Zelic essa questão desse relatório Figueiredo, que deu tanto bochicho nas últimas semanas. Explica primeiro o que é o relatório Figueiredo e quais são as conclusões aí que chocaram a opinião pública. O relatório Figueiredo é um documento assim muito importante que veio à tona e é preciso frisar, viu, Fonteles, que ele vem e só pôde vir à tona nesse ambiente da Comissão Nacional da Verdade. Ele era um documento que foi tido como queimado, desaparecido, existia uma lenda urbana sobre ele. Só que quando a gente faz a conta matemática da coisa, o incêndio criminoso que ocorreu no Ministério da Agricultura no ano de 67, ele ocorre no começo da investigação da Comissão de Investigação do Ministério do Interior, que produziu o chamado relatório Figueiredo em 68. Por que Figueiredo? Figueiredo por causa do procurador Jader de Figueiredo Correia, quem levou a ferro e a fogo essas investigações. Acho que aqui é preciso a gente resgatar a figura de Jader de Figueiredo Correia, que não só ele como a família sofreram pressões muito grandes para trazer de público essas investigações. E que tipo de crime que ele investigava? Ele investigou basicamente o crime contra a pessoa do índio, assassinatos,
massacres de aldeias inteiras para tomadas de terra, foram levantados ao longo da coisa. Começou com um trabalho de investigação de corrupção e se estendeu para a questão dos crimes contra a pessoa de índio, tortura de índio, em que período que ocorre escravidão. Ele é fruto da CPI de 63, que ocorre no Congresso, cujo a Casa Civil da época, já do governo do Castelo Branco, manda isso a ser apurado para o Ministério do Interior, e ele, em vez de fazer uma apuração que abrangeu um período muito curto, 62, 63, e só 3 localidades no Brasil, ele solta uma portaria dizendo, não, vamos fazer uma comissão de investigação e pegar tudo, 130 postos indígenas no Brasil, vamos correr esse país e ver as irregularidades, inicialmente se pensando na questão econômica, e através disso a realidade que Jader de Figueiredo encontra é tomadas de terra de forma irregular, assassinatos por causa disso, exploração ilegal da riqueza indígena, exploração da mão de obra indígena, tornando indígenas escravos. Você tem um leque de violações muito grandes e é fundamental e importante a gente se debruçar sobre ele. Isso aí cabe na comissão da... Usa-se o aparato militar também e a questão da subversão como álibi? Né? É totalmente ligado à questão militar. Para você ter uma ideia, o primeiro presidente da FUNAI é o Bandeira de Mello. Enquanto ele fazia... Ele foi interventor de Santos também? Não, enquanto ele fazia o combate, coordenava o combate à guerrilha do Araguaia, ele fazia a gestão do desenvolvimento e como que se dava esse encontro do desenvolvimento com os índios. A gente chegou a encontrar fotografias dos Waimiri Atruari, por isso, Marcelo, é cedo falar que a dita Branda e os números são pequenos, porque só de Waimiri se discutem 2.000 Waimiris assassinados para a construção da BR-174. Assassinados de que maneira? Assassinados dentro do embate. Mas tiro? Com tiro, você tem denúncias que se jogou pó químico contra aldeias, uso de napalm. Você tem várias situações complicadíssimas que devem ser apuradas pela Comissão Nacional da Verdade. Esses documentos foram entregues a Maria Rita Raquel pelo Egídio Chouad, que coordena o Comitê do Amazonas nessa questão indígena. Só para entender uma coisa aqui, hoje a gente está discutindo terras indígenas, esse negócio da Embrapa entrar para... nós fizemos um programa outro dia, o representante dos ruralistas dizia que em muitas terras você não tinha índio. Por esse relatório é possível identificar várias regiões que os índios foram expulsos através de chacinas e tudo? Sem dúvida, os próprios cadiueus já estão entrando com partes do relatório Figueiredo em seus processos judiciais, porque o relatório Figueiredo documentou como é que determinados arrendamentos de terra acabam se tornando propriedades privadas. Existe um único, são 2 mapas que estão contidos dentro do relatório. Eu fiz uma auditoria das páginas faltantes, nós temos 533 páginas faltando. Dessas é possível recuperar 200 e poucas, que estamos conversando aí com a comissão e com setores da sociedade que têm nos ajudado dentro do Congresso e tal, para recuperar essa documentação. Encontramos 2 mapas. Um dos mapas diz respeito a uma terra indígena no Mato Grosso. Foi mostrado esse mapa a antropólogos indigenistas que atuam na região e eles identificaram setores importantes da sociedade lá de Mato Grosso, cujos nomes estão grifados num mapa de 67, que mostra como essas famílias tomaram as terras indígenas ali naquele posto indígena. Então, essa discussão, por exemplo, que a ministra Gleisi Hoffmann, por exemplo, levanta sobre a questão da FUNAI e as demarcações de terra do Paraná, quando ela fala, puxa, vamos perder 452 milhões de reais com as safras e as coisas. Em que condições foram hoje produzidas essas safras? Em cima do cadáver de quantas pessoas? Como é que a Comissão da Verdade apura essas coisas? Porque o que aconteceu em Mato Grosso aconteceu no Paraná. Tá. Eu queria ir para Brasília com o doutor Cláudio Fonteles. Pelo que dá para ouvir aqui, doutor Cláudio, base de dados não falta, né? Você tem páginas aí na internet dá com pau aí. Esse trabalho, o seu trabalho especificamente, o que é? É pegar essas informações, organizar e selecionar, ou ainda tem muito por se descobrir? Nassif, muito. Olha, para você ter uma ideia, no Arquivo Nacional de Brasília nós temos 16 milhões de documentos. O que eu estou
voltando à ponta do iceberg, né? Veja, o Marcelo Zelic colocou uma coisa muito interessante também aí, né? Ele faz um trabalho maravilhoso, como a Eugênia também faz, à luz do MP, como ela explicou muito bem, né? Eu descobri, coloquei agora a público o mais recente documento meu sobre as operações do general Antônio Bandeira, que era o Zelic que se referia ao general Antônio Bandeira, que comandou em loco, né, a repressão aos guerrilheiros do PCdoB. E onde lá há um documento secreto que caracterizando que o uso em 3 operações de napalm. Veja que gravidade, coisa séria. Nesse ano de 1972, foram deslocados para a área cerca de 2.300 homens, que se revezavam durante todo o ano de 1972, de Exército e a Força de Fuzileiros da Esquadra. Para combater, não chegava a 70 guerrilheiros, mal armados, inclusive. Esse texto demonstra isso eloquentemente. É um texto secreto de umas quase 60 páginas, produzido pelo comandante, que era o general Antônio Bandeira. Olha, é uma riqueza enorme. Nós vamos terminar a nossa missão, mas eu comentava com o Torelli exatamente isso. Eu acho que a CNV é um grande motor propulsor. O fundamental é que nós todos, brasileiros e brasileiras, nos envolvamos com isso. Essas entidades como o Zelic aí orienta, lidera, nós temos que catalisar vários comitês, comissões, órgãos de pesquisa, as universidades. Eu tive agora dando uma aula magna na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiquei muito feliz quando após todo o debate, levou 2 horas, o reitor de público disse que estava criando lá o comitê universitário. É isso que nós temos que fazer, essa grande mobilização nacional, né, que eu acho que está começando a vir essa grande mobilização nacional em defesa permanente da democracia. Eu acho que essa é a nossa grande missão, é o grande ponto, né, que eu começo a sentir isso fortemente. Um documentário que a gente localizou lá através do trabalho do Memórias Reveladas do Jaime Antunes no Arquivo Nacional, quando ele publica a coleção de filmes da Agência Nacional e entre um dos filmes que eles disponibilizam no portal Zappings, é um documentário sobre a Operação Carajás, onde eles mostram o treinamento prévio que foi feito em final de 70 para começo de 71, que desemboca na Mesopotâmia, que depois vai fazer a caça aos guerrilheiros, onde aparecem cenas de avião bombardeando a margem dos rios ali no Araguaia. São imagens importantes, podemos enviar depois isso. Tá. Eu queria ver com o Marcelo Torelli agora, Marcelo, até pelas informações que já circularam aqui, pelo que a gente conhece aí da época, a experiência na época e as conversas com o pessoal do movimento de guerrilha da época, a desproporção de força era muito grande, né? Em muitos casos nós tínhamos organizações que eram estudantes praticamente. Como que se conseguiu criar, digamos, essa ideia que havia um risco à democracia nessa ação de guerrilheiros? O papel da mídia foi importante para legitimar, digamos, as medidas de repressão também? Bom, eu acho que aqui nós temos 3 fatores que eles são relevantes. O primeiro é o contexto da Guerra Fria, que é quem estabelece todo esse cenário de paranoia em relação ao perigo comunista, à ameaça à democracia. Depois nós temos o fato de que houve um maciço financiamento internacional que permitiu que as forças de repressão no Brasil tivessem um incremento muito grande em sua atuação. E, finalmente, nós temos um padrão histórico de violação a direitos humanos e de luta contra a liberdade política dentro do Brasil, que ele é muito antigo. Quando nós pegamos a história da ditadura militar, ela é, para usar a expressão agora referida, a ponta do iceberg de uma história de violência no Brasil que passa pela escravidão, que passa pela aniquilação de povos indígenas. Então, existe todo um histórico que ele vem de muito antes da ditadura e que ajuda a contextualizar esse caldo de cultura, onde se identifica que, eventualmente, os 70 estudantes idealistas que estavam no Araguaia representavam, de fato, o perigo de que uma parte do território nacional fosse segregada e se investisse pesadamente, porque ao falar 2.000 homens sendo deslocados para um determinado local, nós estamos falando de um custo monetário extremamente elevado. E acho que é importante que isso tudo venha à tona porque nos permite conhecer o passado. E eu queria, Nassif, ainda nesse bloco, fazer um link, aproveitando o comentário da doutora Eugênia sobre as dimensões da justiça de transição e, na sequência, o comentário do Zelic sobre ainda ser cedo para falar da Ditabranda, para fazer uma colocação que é muito interessante no momento atual que a gente vive
onde a doutora Eugênia falou de 3 dimensões da justiça de transição, eu agregaria uma quarta, além de verdade e memória, justiça e reforma das instituições. Acho que é importante falarmos em reparações, para dizer que, como o Zelic aponta, a Comissão da Verdade pode eventualmente estar aí reconhecendo 2.000 índios que foram massacrados. Quando a Comissão da Verdade produz verdade, uma das dimensões da justiça de transição, ela nos permite, dentro da Comissão de Anistia, produzir reparação. Hoje nós não podemos reparar comunidades indígenas através da Comissão de Anistia, porque nós não temos nenhuma documentação que nos permita conhecer que efetivamente aquilo aconteceu. Esse ciclo que a justiça de transição faz, ele nos permite visualizar 2 processos. O primeiro que é essa natureza holística da justiça de transição, onde os mecanismos se complementam. E o segundo é a importância da Comissão da Verdade, justamente como esse motor de propulsão que refere o Dr. Fonteles, para que o processo de transição brasileiro continue, o processo de democratização, de aprofundamento e de acerto de contas com o passado, possa continuar se aprofundando para dimensões onde até então ele não tinha chegado. Há 2 ou 3 anos iniciou-se o processo de reparação a filhos de perseguidos políticos, que foram presos com os pais, compelidos ao exílio, que era algo que 10 anos atrás não se pensava. Hoje a gente pode falar da questão indígena como um objeto da justiça de transição. Isso tudo nos ajuda a entender por que o conceito de justiça de transição ainda é aplicável no Brasil em 2013, um país que comemora 25 anos de uma Constituição democrática, e sem ser um conceito anacrônico, porque ele nos permite ver como, à medida que você consegue desvelar um processo do passado, você consegue criar novos campos e desenvolver novos mecanismos, inclusive aplicáveis a novas áreas. Então, a coisa de 2 ou 3 anos atrás se comentava, dentro do debate da justiça de transição, por que não criar uma comissão da verdade também sobre a escravidão? Então, acho que esse é um ponto bem interessante, que esse conjunto de falas que nós tivemos nesse bloco sobre movimentação social em torno da Comissão da Verdade, sobre as dimensões da justiça de transição e sobre a importância de não se dar esse processo por encerrado e se dizer são 400 mortos desaparecidos no Brasil, é um assunto extremamente relevante na justiça de transição hoje. Vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Fernanda Balsaluc. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode encaminhar suas questões para o site www.brasilianas.org. Fernanda. A pergunta é do Ricardo Pereira de São Paulo. Ele gostaria de perguntar à doutora Eugênia se a busca por justiça, mais especificamente pela prisão de ex-torturadores e mandantes de torturas cometidas em militantes durante a ditadura militar, esbarra na lei da anistia, ou seja, se a lei prejudica a necessidade que temos deles pagarem pelos seus crimes. Na lei não esbarra na lei, mas esbarra na interpretação que o Supremo Tribunal Federal acaba de dar a essa lei, dizendo que ela foi uma anistia bilateral, e no sentido de que, então, apesar de o texto dela não ser expresso, isentando os torturadores dos seus crimes, ela sim apaga todos os crimes cometidos pelos agentes políticos. Porém, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela está sendo agora confrontada por uma decisão mais recente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que diz que essa lei de anistia não é válida para as graves violações a direitos humanos, que ela pode ser válida para outros crimes cometidos no período da ditadura, mas não para as graves violações a direitos humanos. Então, agora espera-se que o Supremo dê a modulação necessária para dizer a que crimes vai se aplicar ou não. Continuamos defendendo as punições. Só para entender, essas determinações aí da Corte Interamericana, o Supremo, elas já existiam quando o Supremo decidiu reconhecer, validar a lei da anistia? Haviam precedentes relativos a outros países e já havia uma ação proposta contra o Brasil por conta da falta de procura dos corpos do Araguaia e falta de responsabilização. Era o caso Gomes Lund, é o nome de um dos familiares. E o Supremo, mesmo ciente desses precedentes, mesmo ciente que já havia essa ação na Corte Interamericana, disse que a lei da anistia era válida também para os torturadores, impedindo qualquer processo. Muito bem, 1 ou 2 anos depois, sai a decisão da Corte no caso específico brasileiro. E aí a Corte Interamericana agora disse que o Brasil está obrigado, sim, a investigar e a punir esses crimes cometidos durante a ditadura. Vamos a mais um intervalo em brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje discute os documentos secretos da ditadura militar. Nesse último bloco, vamos falar da colaboração da sociedade organizada na recuperação da história brasileira durante o período aí da ditadura
militar. Eu queria ver primeiro com a doutora Eugênia. Quer dizer, tem um conjunto de documentos aí que permitem levantar parte da história, mas tem muita coisa que não é documentada. De que maneira que se faz esse levantamento? Antes de falar do não documentado, quero pegar o seu gancho falando da colaboração da sociedade civil e deixar aqui também o nosso agradecimento para os familiares que nunca desistiram dessa luta, os familiares de presos e desaparecidos políticos, que graças a eles é que a gente tem ainda no Brasil algum movimento em relação a isso. Segundo ponto, o que não está documentado. Nós, por exemplo, precisamos de uma ficha de um militar do Exército para saber que dia ele trabalhou e que dia ele não trabalhou. O juiz pede essa ficha para o Exército. O Exército ainda hoje responde. Essa documentação foi destruída e foi destruída, inclusive, a respectiva ata de destruição. Escreveu isso num processo. Então, é preciso que as instituições brasileiras realmente façam uma opção. Vão proteger a ditadura ou vão colaborar com a democracia, fazendo uma transição correta, uma transição que realmente exponha, inclusive, essas mazelas para poder se seguir adiante. Hoje, o Exército, as Forças Armadas, a gente tem relatos ainda de tortura na formação de soldados, na formação de militares, que é para eles poderem se acostumar a ter que fazer a tortura depois. Nós estamos falando no século XXI, não se justifica mais nada disso. E entendemos que a Comissão da Verdade tem um relevante papel, mas ela sozinha vai ser muito difícil de promover essa verdade integral. É preciso que o Brasil opte por revelar, por fazer cada setor a sua Comissão da Verdade, a começar pelas Forças Armadas, pela mídia, pelo Judiciário, pelo Ministério Público e outros órgãos que colaboraram para esse período. Eu queria ver com o doutor Fonteles, pegando o gancho da doutora Eugênia aqui, essa questão da institucionalização da violência na história do Brasil e nas instituições, né? Nós estamos tentando entrar numa nova etapa aí do desenvolvimento brasileiro, da civilização brasileira, e tem toda essa resistência que foi apontada em Forças Armadas, Poder Judiciário, o próprio Ministério Público, de um tempo para cá mudou. Como que o senhor, que está aí no centro aí de Brasília, que já foi procurador-geral, vê esse movimento e qual que é a esperança que se tem de se passar limpo realmente esse período e se entrar numa nova era? Todas as instituições, Forças Armadas, Judiciário e tudo mais. Bom, antes de mais nada, eu secundo as palavras da Eugênia, são perfeitas e lúcidas em relação ao papel fundamental dos familiares, não é? Que sem esse envolvimento, sem essa motivação, sem essa persistência, nós não teríamos conseguido absolutamente nada. Então, perfeito isto. Bem, veja você, acho que o grande desafio para a Comissão Nacional da Verdade, mas aí precisamos também da sociedade civil e dos familiares, temos mantido realmente um contato bastante grande, muito bom. Ivan Seixas, tive agora uma grande conversa com ele, 3, 4 horas, Ivan aí de São Paulo. Veja bem, vai ser um momento em que nós, e a lei nos exige, não só o relatório circunstanciado, mas o que eu acho que é muito mais importante que o relatório circunstanciado, ou até como decorrência necessária dele, que são as recomendações. A Comissão Nacional da Verdade tem que apresentar para a sociedade brasileira, para o governo federal, estadual, municipal, enfim, para a estruturação do Estado, da administração e a sociedade, as recomendações. Essas recomendações são vitais, tem que ser algo, não pode ser blá blá blá, tem que ser algo concreto. E eu já coloco para você, para o telespectador, um tema fundamental. O ensino que é dado hoje nas escolas e academias militares, que ainda se fala em revolução, que ainda se fala em revolução democrática, isto não pode mais existir. Isto não pode mais ser assim. Diante da lei do ordenamento jurídico, está reconhecido que o Estado ditatorial militar violou gravemente os direitos da pessoa humana. Então, como é que você persiste em ensinar um jovem que deve sim seguir a sua carreira militar? Não está em jogo, nem nós nunca podemos julgar as instituições militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, elas são válidas para a construção da democracia, mas esses jovens militares, jovens oficiais, eles têm que entender que a missão constitucional das Forças Armadas não é se imiscuir nos grandes conflitos políticos partidários. Nós brasileiros, há bem pouco tempo, demos um exemplo, meu caro Nassif, de democracia viva para o mundo inteiro, quando, pelo mecanismo constitucional do impeachment, nós afastamos o senhor Fernando Collor de Mello, presidente desta República. Não se precisou bater aos quartéis, não precisou se recorrer a militares. É isto que é fundamental, né? E isto aí,
extraindo-se e avançando para a formação das polícias, que Marcelo Torelli há pouco falava também sobre isso, né? Tem que mudar toda essa concepção de repressão. E a gente pode efetivamente construir isso com medidas concretas, com medidas válidas, a partir desse trabalho de recomendação, que, disse muito bem Eugênia, não é isolado nosso, nós sozinhos, nós membros da Comissão Nacional da Verdade, sozinhos, não vamos a lugar algum. Eu tenho pregado isso forte e insistentemente. Então nós temos que realmente, nesse momento final das recomendações, criarmos antes, obviamente, disso, todo esse grande envolvimento com a sociedade, com o Ministério Público. O Ministério Público tem, não estou puxando a brasa para o meu lado, ainda sou um procurador da República, né? Tem falhas aqui e ali, mas tem realmente hoje buscado a sua verdade de um compromisso com a sociedade brasileira, de arrostando até o Estado enquanto administração pública. Poder Judiciário, eu gostaria que se abrisse um pouco mais, que se democratizasse um pouco mais, mormente nas suas instâncias superiores. É um pouco por aí tudo. Tá, filho. Tem que avisar o ministro Marco Aurélio também para não ficar defendendo aí o rompimento da Constituição como uma saída aí. Eu queria perguntar para o Marcelo Torelli. Marcelo, você mostrou aí a questão de como que o governo federal entrou com recursos para ajudar na digitalização, e nós ouvimos aqui no debate que tem essa questão do reconhecimento aí de ossadas e tudo que está sendo feito com dinheiro particular. Quais são as prioridades do governo federal para contemplar uma coisa e não contemplar outra? Bom, na verdade, o governo federal ele é extremamente amplo e são diversas agências que trabalham com essa questão. A questão da identificação é uma questão que cabe à Comissão dos Mortos e Desaparecidos Políticos, não necessariamente ao Ministério da Justiça, de tal modo que eu não posso falar especificamente sobre essa questão. Mas, enquanto uma orientação geral do governo federal, o que temos todos recebido como diretiva da presidente Dilma é de que temos que apoiar o trabalho da Comissão da Verdade para tudo que a Comissão da Verdade precisar para esclarecer o passado do país, o que inclui, evidentemente, a identificação dos mortos e desaparecidos dentro daquilo que estiver ao alcance de cada uma das esferas institucionais que dialogam com esse tema. Então, assim como a Comissão de Anistia, que é um órgão que é responsável pelos processos de reparação e memória, tem feito um grande esforço no sentido de digitalizar acervos, reunir fundos e conseguir reunir documentações, eu estou seguro que a Comissão de Mortos e Desaparecidos tem também trabalhado fortemente em parceria com quem de direito e com quem de interesse para fazer essa identificação. Queria aproveitar, Nassif, a sua pergunta de início de bloco também, sobre a participação da sociedade civil, para falar sobre alguns tipos de arquivo que muitas vezes nós não temos levado em consideração. E quando falo nós, incluo não só o governo, as comissões responsáveis por tratar desse passado, mas também a historiografia, que são os acervos que foram produzidos durante o período. Falei no início da digitalização do fundo do Tribunal Russell, que está sendo trazido da Itália. O tribunal aconteceu em Bruxelas e hoje fica na Fundação Basso, na Itália, mas existe uma série de outros fundos documentais que são interessantes porque eles revelam como as violações já eram perceptíveis naquele período. Há poucos meses, a Comissão de Anistia traduziu e publicou o relatório que o jurista francês Louis Janet produziu em 1976, onde ele já dava conta de uma série de violações que aconteceram no Brasil durante a ditadura. E esses documentos eles são interessantes porque eles ajudam. A ditadura brasileira foi muito eficiente em evitar que missões internacionais viessem ao país, como aconteceu na Argentina e no Chile. Mas eles ajudam a desmanchar o espectro, que é muito propagado, de que não se tinha conhecimento das violações de direitos humanos que acontecem no Brasil. Isso é muito importante para que a própria sociedade civil possa fazer uma autocrítica quanto à sua leniência, quanto à sua cooperação com o regime em diversos aspectos e permita fazer o que você falava, que é passar a história limpo de uma forma bastante plural, onde a gente possa verificar o papel que teve a sociedade civil, o papel que teve a mídia, o papel que tiveram os meios empresariais, a cooperação estrangeira. E acho que esses arquivos que eles estão mais próximos, essas fontes, que elas não têm a característica de ser uma fonte documental, oficial do período, porque na maioria desses fundos, como o fundo do Tribunal Russell, você não tem uma documentação que foi chancelada pelo Estado, mas você tem uma documentação que é riquíssima em traduzir um contexto político da época, que nos ajuda a entender como aquilo pôde acontecer no passado e nos permite, voltando às palavras do Dr. Fonteles, criar mecanismos para que isso não se repita. Às vezes, se nós focarmos simplesmente em um tipo de repressão, em um tipo de crime, ou isolarmos alguma situação do período, nós acabamos perdendo essa visão de que a ditadura só foi possível com um amplo apoio de distintos setores e que essa é uma consciência que é necessária para superar esse passado. Bom, vamos a outra pergunta selecionada pela jornalista Fernanda Balsalubre. Fernanda.
A pergunta é do Fábio Nogueira, de Itajaí, Santa Catarina. Como os convidados enxergam os movimentos que vêm realizando ações de escrachos contra ex-torturadores da ditadura militar desde o ano passado? São ações válidas? Doutora Eugênia. Bom, nós não somos a favor de nenhum dano causado ao particular. Agora, somos a favor da liberdade de expressão, claro. E tem sido muito importante verificar que no Brasil, apesar de toda a política de esquecimento adotada a partir da queda da ditadura, da transição, pela primeira vez nós estamos vendo essa consciência na juventude, tentando entender o que houve, uma juventude totalmente chocada com seu passado, chocada até com os próprios pais, com os próprios professores de não ter tido acesso a essa história. E essas medidas mínimas de memória e verdade, como, por exemplo, coisas muito simples feitas pelos familiares, colocando cartazes nos postes aqui da Avenida Paulista com rostos de desaparecidos políticos, xerox, uma folha de sulfite em xerox. Isso tem uma repercussão imensa. Só para nós estamos terminando, qual foi, em todo o seu contato com os familiares, o episódio que mais a chocou? Nossa, Nassif, é muito difícil essa pergunta a essa altura e rapidamente. Eu acho que foi a fala da Crimeia, que quando eu começava o trabalho, eles dizendo que estava tudo por se fazer, corpos para entregar, nunca houve realmente uma política efetiva de identificação desses cadáveres e também de punição dos responsáveis. E eu falei, olha, é possível, vamos entrar com ações pelo menos cíveis, eu acho que tem muito pouca chance na justiça. E a Crimeia falou para mim, Eugênia, se essas pessoas que fizeram isso conosco dormirem uma única noite achando que algo pode acontecer em termos de justiça com eles, eu já estou feliz, porque até hoje a gente não teve nada. E foi a partir dessa fala que a gente realmente falou, não, nós vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance, ainda que não colha vitórias no judiciário. O programa Brasilianas.org sobre os documentos secretos da ditadura militar termina por aqui. Agradeço a participação do Marcelo Zelic, que é vice-presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, de Eugênia Augusta Gonzaga, que é procurador da República em São Paulo, e do Estúdio em Brasília, Cláudio Lemos Fonteles, que é membro da Comissão Nacional da Verdade, e Marcelo Torelli, que é coordenador-geral de Memória Histórica da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. E agradeço também a colaboração da repórter Fernanda Balsalobre e de você aí de casa que nos acompanhou em mais essa edição. Continue colaborando com perguntas, trabalhos e vídeos sobre o tema para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.